Vamos começar com um assunto que não tá mais tão fresco, mas ainda tem muita coisa legal pra falar, que é Dalvin Cook e Ezekiel Elliott. Cara, são dois running backs que no mercado de free agents aí, de agentes livres, eles estavam no topo e que tava já há um tempão pra gente ver o que ia acontecer. Inclusive, Jonathan Taylor pediu troca dos Colts, e isso eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que é mais uma pressão por causa do salário e tudo mais. Mas, hoje a gente não vai falar de coisa ruim de running backs desvalorizados. Talvez um pouco, porque o salário deles não é tão alto. Mas a gente vai falar de running backs contratados, e esses dois que eu falei, Dalvin Cook, que estava nos Vikings, e Ezekiel Elliott, que foi draftado e estava nos Cowboys já há muito tempo, foram contratados por times da AFC East, inclusive. Então, Dalvin Cook assinou com o New York Jets e Ezekiel Elliott assinou com o New England Patriots. Os dois running backs fizeram os dois caminhos, inclusive, cada um foi para um time e tudo mais. Os dois gostaram bastante, mas o que eu acho que aconteceu aqui? O Jets estava disposto a pagar um pouquinho mais, os Patriots não iam chegar tão longe. O Ezekiel Elliott não é tão badalado quanto o Dalvin Cook, apesar dos dois terem problemas. O torcedor do Vikings acha que o Cook sofre muito fumble e tudo mais, e o torcedor dos Cowboys já não aguentava mais Ezekiel Elliott, até porque eles têm, né, o Tony Pollard, então tá bem de boa. O que é interessante aqui? Esses caras não vêm para carregar o piano, na minha opinião. Talvez o Dalvin Cook um pouco mais no Jets, mas os Jets têm o Breece Hall. O Breece Hall amassando ano passado. Só que qual que é a questão do Breece Hall? Ele se machucou sério, e isso vai ser importante pra gente ver a divisão aí com o Dalvin Cook pelos Jets. Só que o que mais que o Jets tem? Aaron Rodgers, que é um passador extraordinário, e os seus recebedores, né? Allen Lazard, Randall Cobb, Mecole Hardman e, claro, o calor ofensivo do ano passado, Garrett Wilson. Então tudo isso é pra gente ficar de olho. Linha ofensiva dos Jets tem um probleminha ali, outro aqui, apesar de ser interessante e tal. Do lado dos Patriots, o Ezekiel Elliott entra num backfield que precisava de profundidade. James White não faz mais parte do time, Sonny Michel, há muito tempo, inclusive, aqui ele tá na minha cabeça por ter se aposentado. Damian Harris foi pro Buffalo Bills, então hoje quem carrega o piano em New England é o Ramondre Stevenson, que é um monstro, teve uma temporada fantástica no passado. O Ezekiel Elliott chega para complementar isso. E eu acho que isso é muito bacana, inclusive. É um cara que eu gosto bastante, o Ezekiel Elliott, porque ele não tá mais... Cara, o Ezekiel Elliott já foi um dos principais running backs da NFL. Hoje é claro que ele não tá assim ainda, mas ele é um cara que eu acho que ainda pode produzir. O pessoal brinca que ele roubava as carregadas do Tony Pollard lá em Dallas. Vamos ver como é que vai ser em New England, cara. Não dá pra ter um running back só. Então, os Patriots até têm Pierre Strong, e o J.J. Taylor, Ty Montgomery, que tá machucado. Mas, cara, precisava de mais um. O Dalvin Cook assinou um contrato de 8,6 até 8,6 milhões, contrato de um ano, ou seja, pode chegar a 8,6 milhões, isso é muito importante. E o Ezekiel Elliott também assinou um contrato de um ano no valor de até 6 milhões. Isso é importante da gente falar, porque são contratos um pouco mais baixos e de um ano. Então esses dois times no ano que vem vão ver como é que vai ser. E, cara, esses jogadores vão ter que jogar bem, porque eles estão em provação. Ambos já estão no training camp, inclusive, fazendo seus treinamentos e tudo mais. O Cauê falou aqui, ó, acho que o Zeke vai ser mais um suporte para dividir carga com o Ramondre Stevenson, que na minha opção mantém a posição de running back 1. Concordo plenamente com você, meu mano. E o meu mundo psicótico mandou aqui, manda um salve pra galera de Natal, Rio Grande do Norte. Pô, um salve pra galera de Natal, Rio Grande do Norte. Sensacional. Muito obrigado a todos que acompanham por aí. E ó, hoje eu vou chamar um pouquinho menos o meu amigo Gui de la Coleta pra me ajudar aqui a comentar e tudo mais, porque ele está um pouco gripadinho. Então, Gui, quando você quiser, você me interrompe, você fala e manda ver. Tranquilo, mas a princípio, você fica aí de boinha, cuidando dessa garganta, pode ser? É só falar baixinho, pode ser? Vou falar assim, tranquilo. Fechou? É isso. Inclusive, foi uma ótima pergunta aqui que fez o nosso querido amigo, o Cauê. O próprio Cauê perguntou sobre os salários baixos da NFL, né? Cara, é um salário baixo, porque ó, o Christian McCaffrey é o running back mais bem pago da liga hoje. Ele tem uma média salarial de 16 milhões por ano. Então, chega o Cook com até 8,6, o Zeke com até 6 milhões. Para os jogadores que eles já foram, é realmente baixo. Aí, Alvin Kamara com 15 milhões, tananã, tananã. Esses jogadores que a gente falou agora, que foram contratados, eles estão mais lá para baixo. A média salarial deles aqui, ó, inclusive eles nem estão aparecendo. Eu acho que ainda tem que atualizar aqui por causa da média deles e tudo mais. Mas, ó, um jogador,
um salário parecido, ó. Miles Sanders tem uma média de 6 milhões e 300. Austin Eckler tem uma média de 6 milhões e pouco. David Montgomery, 6 milhões. Joe Mixon, 5 milhões e 750. E até o Bijan Robinson, que é calouro, tem uma média de 5 milhões e 500. Então, cara, é um ano de provação pra esses caras e é uma coisa pra gente ficar de olho. Guia SMR, hoje o Gui vai ser aqui, ó, na vozinha, né, Gui? Inclusive, você não vai querer colocar a matéria do Golim Sports, Golim? Ai, pô, é lógico. Eu preciso de você, cara. Põe a matéria do Golim Sports aí pra gente ver. Ezekiel Elliott não está mais no mercado, 6 milhões. Então tem as duas, né? Mas a gente, como eu já falei as informações aqui, a gente já fica de olho. Ah, inclusive pode descer aí pro Ian Rapoport, ele vai usar a camisa 15, Ezekiel Elliott, e não a 21 que ele tava usando até agora. Quem é 21 no Patriots, cara? Talvez algum jogador de backfield, eu não me lembro quem que é. Mas enfim, vamos deixar, acabei já falando tudo que tinha pra falar, então a matéria nem vai ser tão relevante assim, mas golinsports.com.br temos o nosso site de mídia escrita, então visitem, se você não conhece o Golim Sports, porque é muito bacana, tá bom? Meus amigos, é isso, vamos pra próxima, só tô procurando aqui quem é o jogador dos Patriots, tem a camisa 21, mas não aparece aqui no site dos Patriots, tudo bem. Rapaziada, tô de olho no chat, então mandem aí os seus comentários, compartilha essa live que ela começou no horário errado e a culpa é totalmente minha mesmo. Eu queria falar com vocês agora sobre a primeira semana de pré-temporada, porque ela rolou. Ah, Golinho, eu não vejo primeira semana de pré-temporada porque pré-temporada não acontece nada, é verdade, mas a gente pode ver 3 coisas legais. Primeiro, jogadores que a gente tava esperando, como é que eles foram. Jogadores que a gente não tava esperando nada e se destacam. E veteranos também, que a gente não tá necessariamente de olho, mas que, cara, fazem algumas coisas interessantes. Então é claro que a gente fica um pouquinho mais ligado nos highlights, né? Nas coisas mais incríveis que acontecem. Então, antes de qualquer coisa, destaques soltos, assim. Ravens. Pra quem não sabe, aí, ó, sabia que essa camisa tinha algum motivo, cara. Baltimore Ravens. Inclusive, eu escolhi essa camisa porque ela é muito bonita, mas ela também tem o ano que os Ravens foram fundados, que é 96, que é o ano que eu nasci. Eu e Ravens temos a mesma idade, cara. A gente tem a mesma conexão, porque nascemos juntos. Isso é muito interessante. Os Ravens não perdem um jogo de pré-temporada desde 2015 e ganharam novamente nessa primeira semana de pré-temporada contra os Eagles e estão a 24 jogos de pré-temporada sem perder. O que isso muda na vida? Nada. Pré-temporada não vale nada, mas sinceramente, a gente nunca mais vai ver isso na vida. Um time que não perde pré-temporada há 8 anos. Isso é bizarro. E agora tá um pouco aquela questão assim, ninguém liga pra isso, mas pô, não pode perder agora, né? Então eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho. Eu não duvido do Harbaugh, que é um cara divertido, interessante. Se o Ravens estiver perdendo, taca o Lamar lá só pra ver se ganha o jogo. Não devia fazer isso, porque corre o risco de se lesionar, mas enfim. Deuce Vaughn, cara, torcedor dos Cowboys, pode ficar animado com esse cara, porque além do Tony Pollard, que é um cara monstro, os Cowboys têm Deuce Vaughn. Cara, o Deuce Vaughn, ele tem 1,65 de altura. Ele é muito baixinho, nasceu em 2001, ele foi draftado em 2023 na escolha 212 da 6ª rodada pelo Dallas Cowboys. Ele jogou lá na faculdade de Kansas State de 2020 até 2022 e, cara, ele tá estourando. Ele é muito baixinho, então acho que os caras gigantescos de 140 quilos simplesmente não vê ele chegando. Brincadeiras à parte, ele é realmente um cara muito ágil, muito rápido, cara. E ele mandou bem nessa primeira semana de pré-temporada. Quem mais? Jalen Carter. Estão deixando o Eagles ter o melhor time da NFL. Os caras fizeram um draft fenomenal, os caras fizeram trocas fenomenais, estão montando Georgia na defesa e Jalen Carter mandou muito bem. Primeiro snap dele já foi um sec e isso foi muito bacana. Mas o que eu queria falar principalmente é sobre os quarterbacks que mandaram bem nessa pré-temporada, seja veterano, seja calouro. Por exemplo, Shane Buechele, que é o reserva do Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs. Tem o Mahomes, tem o Chad Henne, que quando o Mahomes se machucou lá contra os Jaguars e tudo mais, ele carregou o piano e mandou bem no terceiro quarto. E aí tem o Shane Buechele, né? E no final do jogo, para conduzir uma campanha para vitória, o Shane Buechele fez um touchdown improvisado. A gente não pode pôr o lance aqui porque a NFL acaba com a gente, mas ele fez um touchdown improvisado muito bonito, mandou bem. Quem mais mandou bem nessa pré-temporada, nessa primeira semana? Derek
Carr. E esse eu tô muito curioso. A gente vai falar, inclusive, sobre os Saints hoje, tá? Derek Carr fez 6 passes completos de 8 para 70 jardas. Não foi espetacular, mas o pouquinho que ele jogou mostrou entrosamento com os jogadores e habilidade. É um cara que eu gosto. Ele é mediano, mas é um mediano que funciona. Zach Wilson, ele até fez um joguinho bom. Ele é reserva do Aaron Rodgers nos Jets. Foi segunda escolha geral 2 anos atrás. Podia ter sido um dos grandes da NFL. Acabou não correspondendo. Hoje ele é reserva. Mas o Rodgers estava com o radinho e chamou uma jogada. Falou pra ele assim, ó, nessa daqui toca pro Malik, que é o recebedor reserva lá. O cara fez um passe maravilhoso, que foi muito, muito bacana. O melhor, de longe, em estatísticas, o melhor quarterback dessa rodada foi Justin Fields pelos Bears. Mas tem um asterisco aí. Por quê? Ele teve 3 passes completos para 3 tentativas, 2 touchdowns e uma nota perfeita. Mas, entre aspas, esses passes foram screen, que é quando você faz o passe antes da linha de scrimmage. DJ Moore, na sua primeira recepção, já fez touchdown. Então foram jogadores que pegaram a bola e conseguiram avançar bastante. Não interessa, eu realmente tenho fé no Justin Fields e a gente viu que ele tem excelentes alvos esse ano. O time do Bears é um time que, com essa primeira semana de pré-temporada, subiu um pouquinho no meu conceito e é pra gente ficar de olho também. I am sad and so